Tudo aqui. Então, vamos iniciar, né? A live de hoje. Vou me apresentar novamente. Eu me chamo Liz, estou falando da Bahia. Estou no grupo de estudo da Divina Vontade há mais ou menos 2 anos. Eu tenho 22 anos e convidei a Marinalva para participar comigo hoje. A gente vai ler um trecho do céu e vai meditar. Quer se apresentar mais, Marinalva? Não, é isso mesmo. Eu estou aqui de São Paulo, sou baiana, mas moro em São Paulo já há mais de 30 anos e faço parte desse grupo já tem uns três anos, mais ou menos. E estamos aí. Vamos ver. Sim. Então vamos ver o trecho de hoje, né? Qual é? O capítulo 24. Volume 24, capítulo 17. Vou fazer uma oração primeiro, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina minha alma, e dá-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que todas as criaturas lhe devem, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volume 24, capítulo 17. Eu esqueci de pôr o título do capítulo aqui. Ah, tá. Quer que eu leia o título? Pode ler, por favor. A criação é o exército divino, o Fiat, a bandeira celestial, exemplo do menino e do pai rico, como Jesus quer povos inteiros que rogam. Quem são estes povos? Muito bem. Estava a fazer minha volta no Fiat divino e reunindo toda a criação para levá-la diante da majestade suprema, como a mais bela homenagem, a adoração mais profunda e o amor mais intenso e maior àquele que a tinha criado. Parecia-me que não havia nada mais belo do que levar o meu Criador, do que a magnificência e o contínuo prodígio das suas próprias obras. Agora, enquanto fazia isso, meu amado Jesus, movendo-se em meu íntimo, me disse: Minha filha, não há homenagem mais bela e digna de nossa majestade adorável que nos oferecer nossas mesmas obras. Conforme você gira na criação, assim reúne o nosso exército divino para nos dar como nossa glória e como exército aguerrido que pede com insistência e violência
o reino da divina vontade. Por isso, à medida que você gira, você coloca diante de cada coisa criada o fiat divino como bandeira nobre e divina, que com seu oculto falar pedem com força divina o reino de minha vontade sobre a terra. Depois continuei o meu giro, e não só em toda a criação, mas também em todos os atos feitos por Adão, no estado de inocência, em todos aqueles feitos pela Virgem Rainha, como também naqueles feitos por Nosso Senhor. E eu punha neles o meu fiat divino, mandando-os como um exército ordenado em torno da divindade, para que pedissem o seu reino. E Jesus acrescentou: Minha filha, céus e terra rogam todos meus atos, os da soberana rainha, como também os de Adão inocente, que estavam todos investidos por meu fiat divino. Têm todos uma voz, que ressoando entre eles como um eco dulcíssimo e forte, pedem: venha teu reino. Minha filha, ao criar o homem, eu fiz como um pai riquíssimo, que tendo tido seu filho, queria entreter-se com seu pequeno, dando-lhe todas as suas riquezas, e diz-lhe continuamente: Filho, toma o que quiseres, e quanto mais puderes. O pequeno enche os sacos, suas mãozinhas, mas tanto que, não podendo contê-los, cai-lhe por terra. E o pai, chegando, disse-lhe: Isto é tudo que tens tomado? Vamos, toma mais. Toma tudo. E o menino parece apressado e volta a tomar, mas sua pequena capacidade não pode tomar mais. E o pai sorri e se diverte com seu pequeno. Assim fiz eu com o homem. Fiz-lhe com dom de todas as minhas riquezas. E ele, como pequeno menino, era incapaz de poder tomá-las todas. E eu, animando-o, dizia-lhe: Toma, meu filho, toma muito, toma tudo se puderes. Quanto mais tomares, tanto mais gozarei e farei festa. Não o estou fazendo assim contigo até querer te dar o reino de minha vontade divina? Por isso te faço girar em toda a criação, nas obras de minha redenção. Nem sequer te privo dos domínios da soberana do céu. E enquanto você gira em nossas obras e domínios, vou te sussurrando ao ouvido: pegue o que quiser, minha pequena filha. E para te dar o direito, te faço marcar todas nossas obras e nossos domínios com o teu te amo. Com este teu te amo que repete seu refrão: dá-me teu fiat divino. E parece que estão se entretendo juntos, fiat e te amo. E eu sei que o que você quer e pede é a coisa maior, e um reino divino, no qual não só você, mas todos aqueles que estarão neste reino, sejam todos reis e rainhas. Se você soubesse que coisa me pede, céus e terra estão por isso maravilhados, e estão todos olhando a audácia de tua petição. E minha bondade toda paterna, que com amor excessivo te contempla, te sorrir para te dar mais confiança para pedi-lo com mais audácia. Porque minha filha, sendo um reino tão grande que devo dar, eu quero um povo inteiro que me peça isso, e o primeiro povo é toda a criação. Que tu, girando no meio dela, moves a todos a pedir que venha o reino da minha vontade divina sobre a terra. O segundo povo são todas as minhas obras e as de minha Mãe Celestial, que foram feitas sobre a terra. Estes povos são povos divinos e intermináveis. Depois há o povo da baixa terra,
que é quem recita o Pai Nosso, e os poucos que conhecem, de algum modo, a minha vontade divina, pedem que venha reinar sobre a terra. E quando povos inteiros me pedem, e à cabeça deles está aquela a qual foi confiada uma missão tão grande, com mais facilidade se concede o que nós queremos dar, e com insistência nos é pedido. Não é assim no baixo mundo? Se você deve escolher um rei, um chefe de um país, há quem move o povo a gritar: queremos tal por rei, aquele por dirigente de um país. Se se quer uma guerra, faz-se gritar ao povo: queremos guerra. Não há coisa importante que se faça dentro de um reino em que não se recorra ao povo para fazê-lo gritar, e ainda fazer tumulto para fazer-se a razão a dizer: porém, é o povo que o quer. E muitas vezes o povo, enquanto diz que o quer, não sabe o que quer, nem todas as boas ou tristes consequências que disso virão. Se eles fazem isso no baixo mundo, muito mais eu. Nossa! Quando devo dar coisas importantes, bens universais, quero que povos inteiros me peçam isso. E você deve formar estes povos. Primeiro fazendo conhecer todos os conhecimentos sobre meu Fiat divino. Seguindo, girando por toda parte, movendo céus e terra, a pedir o reino de minha divina vontade. Nossa, é um trecho incrível de verdade. Ai, meu Deus do céu, acho que se a gente for, sabe, meditar tudo assim, bem esmiuçado, né? Vai dar 3 lives. Vai dar 3 lives, é. Então, Marinalva, você quer começar falando? Sim. Nossa, a importância, né, de pedir o reino da divina vontade, né, sobre a terra. E o que é necessário, né, para alcançar esse reino, o que é importante fazer para alcançar esse reino, né, que é através da oração, né, e da devoção. Mas o mais importante mesmo é o pedir, né? Pedir sem cessar, porque depois, no decorrer do trecho, ele vai manifestar, ele vai falar que é justamente o que ele quer, né? O que eles desejam, o que Deus quer é que venha o reino da divina vontade, né? E agora, nesse final, bem forte, mas depois a gente fala dele lá no final mais, né? Ele expressa isso mais no final do texto, esse desejo, né, que aconteça. E a Luísa, ela faz esse giro, né, reunindo todos, primeiro a criação, né, e ela convida, né, também depois os atos, ela pega os atos de Nossa Senhora de Jesus e para fazer essa grande homenagem, né, de adoração e amor à majestade infinita. E Jesus também ele fala, né, da importância da gente não ser perseverante em pedir, né, pedir esse reino. E aí quando ele diz, né, não há homenagem mais bela de se fazer, né, do que pedir com as mesmas obras dele, com tudo que ele mesmo criou, né? A gente junta tudo, a natureza toda, para pedir que venha o reino da divina vontade,
com as próprias obras que ele fez, né? Nossa, acho lindo isso. E ele fica feliz, né, de que a criatura possa pedir, né? Possa fazer esse pedido mesmo sendo com tudo que ele criou, que ele mesmo nos deu, né? Uhum. Eu acho interessante que, na verdade, Jesus fala 2 vezes isso, né? Mas eu vou ler Sim, só uma parte que ele fala. Ele diz assim: O segundo povo são todas as minhas obras e as de minha Mãe Celestial, que foram feitas sobre a terra. Então, as obras, né, quer dizer, os atos feitos na divina vontade, eles são automaticamente petições para que venha o reino da sim, divina vontade, né? Interessante. Aí, você estava falando sobre isso, né? Que a Luísa juntou os atos da criação, as obras da criação, para poder fazer essa petição, né? Reunir é, todas as obras da criação para pedir o fiat divino, né? É muito interessante isso. Então, né? Ontem eu comentava com você que da mesma forma a gente, através dessa nossa convivência com a divina vontade, né, a gente consegue ofertar para Jesus os nossos atos, que na verdade são os atos dele, né? Então a gente oferta para Jesus esses atos que são da obra da santificação, né? A gente não sim, fica girando em torno da obra da criação, como a Luísa estava fazendo aqui, né? Ela estava girando exatamente. na criação. Deus faz a gente ficar girando na santificação. E aí tem outra parte aqui do trecho que eu não vou achar, porque é tão longo o trecho, não vou nem Hum, procurar. Mas ele diz, né, que ela gira também na obra da redenção, né? Que ela também ficava girando na obra da redenção. Então, Jesus ele nos faz girar, né, na obra da redenção também. Às vezes, né, a gente fica vendo os feitos de Jesus na redenção, mas sobretudo por causa do livro do céu, a gente fica girando na obra da santificação, né? E aí é, quando a gente faz esse giro, a gente oferta para Deus essas petições, né? Porque os atos, as obras que ele realizou no Fiat Divino é que forma essas petições, é que forma essas orações. Então, um ato na divina vontade, ele chama outro ato, né? Ele pede essa sequência de atos. É como se chamasse mesmo. Então, é porque no ato único de Deus, Deus já tinha disposto todas as coisas, né? Toda a sequência das coisas Deus tinha sim, disposto já. Então, quando um ato na divina vontade é realizado, ele chama os demais, ele chama os outros para completar, para seguir a harmonia da obra de Deus, né? Porque é a obra de Deus. Então é muito incrível isso, né? Porque é, na divina vontade, quando a gente vive na divina vontade, a gente oferta para Jesus a obra dele da santificação. Aí ele diz que ele fica muito honrado quando é ofertado para ele a própria obra dele, né? sim. Mas a gente só consegue ofertar a obra de Deus para Deus se a gente conhecer. Se a É gente. através dos conhecimentos, né? Sem conhecer, Uhum. Sem conhecer, a gente passa batido. é, A gente nem sabe que tem, a gente nem tem noção da dimensão que é, é verdade. E a né? gente gira, o nosso giro é diferente do que a Luísa fez, né? É. Porque a gente gira é, com o que a gente tem hoje, né? Que são as, a magistério da igreja, tudo que a gente estuda, né? Conhecimento, como você está falando, Uhum. a Bíblia, tudo que a gente tem hoje à nossa disposição, né? É o nosso giro, é,
nesse sentido, né? E é muita coisa, né? Porque se a gente for ver, tem a história da igreja toda, né? À nossa disposição. Sim. Tudo que a igreja nos traz hoje de documentos, e principalmente, né? Que a gente está mais concentrado no livro do céu e nos escritos das místicas, né? Que é a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, a misticidade de Deus, o Evangelho da Valtorta, né, como me foi revelado da Maria Valtorta, é muito lindo, né, e tudo contribui, porque o Evangelho, como me foi revelado, ele contém toda a Bíblia, né, Com a Bíblia, certeza. E só que a tudo, Bíblia é mais resumido. sim, e tudo Jesus revelou, né? Foi Jesus que revelou para Sim, elas, né? é, Então, é interessante, porque de fato, independentemente de onde que o Filho da Divina Vontade está girando, né? Porque qualquer acontecimento que se dá no mundo é motivo da gente estar girando na Divina Vontade, porque girar na divina vontade é isso, é você reconhecer a divina vontade naquilo que está acontecendo, naquela situação, né? Aí você falou, tipo, na história da igreja, o filho da divina vontade, se ele for estudar a história da igreja, por exemplo, ele vai reconhecer a divina vontade na história da igreja, a sabedoria de Deus ali, né, contida na história da igreja. Então ele vai colocar essa bandeira que a sim, Luísa está é falando. verdade. Então alguém na face da terra reconheceu a divina vontade, reconheceu esse bem que o Pai deu, né? Reconheceu essa bondade do Pai, reconheceu esse ato na divina vontade, foi lá e colocou essa bandeira, isso é da divina vontade, isso foi a divina vontade. Aí dá para Sim, Deus aquilo que ele merece, aquilo que ele quer receber, dá a glória que ele quer receber, como Jesus falou aqui no início do trecho, né? Que quando ele recebe a obra dele, ele recebe a glória, né? Ele fala assim, minha filha, não há homenagem mais bela e digna de nossa majestade adorável que nos oferecer nossas mesmas obras. Então, a gente, né, o filho da divina vontade, vai lá, estuda a história da igreja e ele reconhece essa obra de Deus. E ele agradece, ele dá graças a Deus por aquilo, né, que aconteceu, sim, por Deus ter disposto daquela forma, ele reconhece ali o amor, a sabedoria do Pai, a justiça do Pai em dispor as coisas daquela forma, a misericórdia. Ele vai reconhecendo e ele consegue dar para o sim, Pai aquilo que o Pai espera, a é, correspondência que o Pai espera receber, né? sim. Então, Aí ele vai dar Deus a Deus, né? exatamente, Ele ele vai vai dar dar a Deus Deus a o Deus. é, Exatamente. Então eu entendo assim, né? Esse ofertar a obra a Deus novamente, né? É esse sim, reconhecimento, é reconhecer o que Deus fez. E esse verdade. reconhecimento, ele chama a vontade divina, convida a vontade divina a se apresentar a nós mais ainda. Ela fica É, desejosa de vir à Terra, de estar entre nós, sendo conhecida, porque a divina vontade ela já está entre nós. Ela já é tudo. O que que falta para o ser humano? É é conhecer. reconhecer, né? Valorizar e é assim, é bem a gente não consegue tomar tudo que Deus tem para nós, né? É igual esse filho aqui, né? Que por mais que ele
pegue, ele nunca vai conseguir pegar tudo que o pai quer dar, né? E nós somos esse filho. Aí a gente não consegue, por mais que a gente pegue, por mais que a gente. Parece que até nos dias de hoje mesmo, né, a gente vê como nós somos tão pequenos, né? Em não valorizar tudo que Deus tem para nós, tudo que Ele nos dá continuamente, porque a nossa própria vida é dele, depende dele, e é ele que mantém, né? E a gente não agradece o suficiente, nunca vai agradecer o suficiente, porque até a nossa própria respiração, foi como nós falamos muito na live, né? Tudo que a gente tem, a respiração, o batimento cardíaco, tudo funciona ali na mais perfeita ordem, sem a nossa contribuição. É Deus que está mantendo tudo, né? Até o nosso cérebro funcionando, né? E a gente está ali dormindo, mas tá tudo, o nosso coração está batendo. E quem é que mantém essa vida, né? A gente nunca não para agradecer, ou pelo menos a grande maioria, reconhecer, né? Quem é que nos deu e quem está mantendo a nossa vida, tudo que a gente tem, né? E a Luísa, Deus, Jesus fala para ela, né? Que ela é essa pequena filha, que ele está dando tudo a ela, né? Ele está dando tudo isso a ela, de novo, para que. Aí ele fala assim aqui, não estou fazendo assim contigo até querer te dar o reino de minha divina vontade, de minha vontade divina. Por isso te faço girar em toda a criação e nas obras da redenção, né? Então ele deu tudo isso de novo, né? Pela segunda vez para Luísa, né? Que é a depositária, né? Aí vai falar depois aqui que ela, sendo a depositária, né? Ela, tudo que ela for pedir tem mais força, né? Quando um pedido é feito com insistência e por povos inteiros, né? Como você falou aqui dos 3 povos, é a criação, toda a criação, né? As obras de Jesus Nossa Senhora, e os povos da terra que pede continuamente, né? Nós pedimos no Pai Nosso, a gente reza, né, sempre, a gente pede muito. E ela, a Luísa, esse pedido, quando é feito com insistência e por todos esses povos, por ela que é a cabeça da missão, né? Ela é a cabeça da missão. Então, aí esse pedido não tem como, né, ser negado. É mais facilmente concedido, né? Porque também é o que ele quer, né? Que a gente peça. E que venha esse reino. Interessante. Eu achei engraçado, né? Porque Jesus, ele diz assim, que na Baixa Terra, quando alguém quer um governo, eles incitam o povo a pedir aquilo, por mais que o povo nem saiba o que é que está pedindo. Nem sabe o que está pedindo. Nem sabe se é para o próprio bem dele, né? Mas não é verdade. Não é o que a gente vê. Meu Deus. Aí ele diz assim, eu achei engraçado, que ele disse assim, se é assim na Baixa Terra, então quanto mais comigo. Então Jesus nos fez pedir o reino. E a gente, todo Pai Nosso, a gente pede esse reino e a gente nem sabe o que é esse reino, né? A gente está descobrindo agora, claro, né? O que é o reino da divina vontade. A gente está descobrindo agora. Mas quanto tempo que eu rezava o Pai Nosso, nem sabia o que era esse reino. Quantas vezes? É verdade. É engraçado isso aí, né? Que Jesus colocou. Jesus é engraçado.
Então o povo tá pedindo, né? Ele considera até esse pedido do povo aí que não sabe o que é que tá pedindo, mas ele tá considerando também essas orações. Mas é É, muito impressionante, porque ele diz que, né, só os atos dele, da Nossa Senhora, já formam um povo interminável. é. Ele diz, né? Que foi o que eles fizeram, os atos deles aqui na Terra, né? Uhum, Nossa Senhora e dele também, sim. aqui na Terra. Estes, ele fala sobre os atos, né, da Nossa Senhora e os atos dele, Hum, que foram feitos na Terra. Ele diz que são povos divinos intermináveis, né? Nossa, é muito incrível isso. São povos divinos intermináveis. Nossa, o que será que é, Jesus quer dizer com isso, né? Povos sim, divinos intermináveis. Eu acredito que é porque os atos dele, né? Os atos da Nossa Senhora, como são atos que reverberam nos nossos atos, são atos intermináveis, né? Porque todo ser humano pode tomar posse dos atos que são deles, e né? continuar fazendo, né? E Continuar continuar fazendo. fazendo. Isso É mesmo. verdade, é. E são atos divinos, então, quando alguém faz, né, um ato da Nossa Senhora, um ato de Jesus, faz um ato divino, né? Então se torna um povo divino. Então quem É, faz se torna divino junto com eles, né? Porque o ato é divino e intermináveis. Então, né? E sem contar que o ato na divina vontade, ele fica sempre girando, né? Ele é, fica sempre acontecendo, ele nunca cessa, né? Então, na eternidade, ele sempre está acontecendo, ele não para nunca mais, ele não cessa nunca mais. é. Então, E ela fala, a Luísa fala também dos atos do Adão inocente, né? Até uhum, os atos dele antes, eles até os atos do continuam, Adão, não se perdeu, né? Não se perde. não, não, incrível, né? É Até os muito atos de interessante. Adão pedem o reino da divina vontade. É, É engraçado, quando a divina vontade ela recebe ela mesma, ela recebe a divina vontade, ela se sente obrigada a se dar mais para o ser humano, é, né? Eu acho que é por isso que Deus está falando assim, que chama, né? Que chama, sim, que pede, né? Porque quando ela recebe ela mesma, ela é satisfeita, né? Quando a divina vontade é satisfeita, ela ela tem uma necessidade de se fazer mais conhecida e amada, sabe? É como se é, fosse assim uma sede insaciável. Quanto mais água você dá para ela, mais ela quer tomar, mais ela tem sede, ela é, quer se expandir, ela quer ser mais conhecida, né? Ela quer ser mais amada. Ah, é. né? Os- E tem bastante coisa também que Jesus fala aqui nessa parte, né, da criança, né? Que ele fala do filho, né? Sim, e, e por mais que ele incentive o filho a pedir, né? Ele nunca, por mais que ele pegue, ele enche os bolsos, ele enche as sacolas, ele enche, e mesmo assim, quanto mais ele pega, mais ele vai deixando cair, porque nunca vai conseguir pegar tudo, né? Então, o que ele tem para nós é grande demais, né? A gente, por mais que a gente tome, ainda vai ser, vai ter mais, é um transbordamento contínuo, né? E a gente não mas é o que ele quer que a gente conheça, porque só conhecendo é que a gente vai ter condições de pedir, de pegar, de tomar É, mesmo conscientemente, né? é, Porque é igual Pai Nosso, a gente reza Pai Nosso, rezou quanto tempo? E quantos Pai Nossos a igreja reza? Mas não tem essa consciência de pedir o reino, que a gente está pedindo o reino da divina vontade, né? uhum, sim, Pede, mas não pede conscientemente. é, isso Então, mesmo. é, Nossa, impressionante esse trecho aqui. Jesus amado. Então, é tanto que
que naquele trecho, eu estou relacionando esse trecho com o trecho que a gente leu na quinta-feira, que a Hum, gente meditou na quinta-feira. É que Jesus ele diz assim, ele fala da diferença do filho que era o sonho de Deus, né? Era que a gente fosse filho dele, morasse na casa dele, né? E para a legitimação, né? Que a divina vontade, quando Adão pecou, ela precisou legitimar o homem. sim, Aí o homem passou a viver dessa legitimação. Aí Jesus ele diz assim: é por isso que não se escreveu nada sobre como era a vida do meu Fiat antes do pecado de Adão, porque o homem não viveu na divina não vontade. viveu, não conhecia, né? Meu Deus, então, meu Deus do céu, que coisa. O homem, né, passou esse tempo todinho sem conhecer a divina vontade, sem Sim, conhecer o que Deus tinha preparado para ele é, antes do pecado original. Então, porque o homem não conhecia, aí, como você falou, não tem condição dele pedir, não tem condição dele querer, se ele nem sabe que nem existe sabe que isso. existe, né? E até hoje mesmo, né? A gente está estudando, mas ainda são poucas pessoas, né? Sim, Você viu a felicidade daquele padre no vídeo, uhum, sim, quando ele fala, demais. né, de Luísa Picarreta, né? O que está se estudando, a fase que ela está na fase de ela Serva de Deus. beata, né? Mas ainda está na fase de canonização, está no processo ainda, né? Uhum, Mas eu lembrei daqueles trechos lá que a Aline postou para a gente ver, né? O estudo que está sendo feito, né, sobre a canonização dela, né? De vários santos, mas da Luísa Picarreta, quanta gente já está trabalhando em cima disso, né? Porque é muito grande a divina vontade. Eu acho que quanto mais eles mexerem, mais isso aí vai nossa, longe, meu né? Deus Diz do que tem uma céu. comissão inteira, né? Já É. estudando. E assim, Pra... a igreja, né? Tipo, a igreja que eu falo são os padres, esse povo assim, maior, né? Hum, Eles ainda não estão estudando com a devida atenção esses escritos, que Jesus queria que eles estudassem para valer, que eles estudassem dando atenção, né? Eles ainda não estão fazendo isso, né? Jesus esperava isso. Eu achei é. bem impressionante também que alguém mencionou no grupo, eu não sei se foi a Laureci, não lembro quem foi, que aquele padre Pianuzzi, né? O José Hum, Pianuzzi, sim. ele mencionou que os escritos da Luísa Picarreta, eles não deveriam ser simplesmente assim considerados uma revelação privada, que você só acredita se você quiser, né? Mas Uhum. eles deveriam fazer parte do depósito da fé da igreja. Nossa, olha. É porque, meu Deus do céu, ele já provou teologicamente, né? Uhum. Provou teologicamente que a importância desses escritos, né, do ponto de vista teológico. Então, que mais está se esperando, né? É Mas isso, realmente é né? muito grande. Então, tem que ser bem estudado, bem, né? Até chegar ao É. ponto dos padres é, explicarem para o povo. Nossa, eu fiquei feliz quando eu vi aqui. Eu não tinha visto aquele vídeo que a Aline postou ontem, né? Do padre, os três padres lá, né? Explicando, ele falando da Luísa Picarreta. Sim. Nossa, e a felicidade dele de compartilhar aquilo. Falei, meu Deus, eu imagino quando já tiver mesmo sendo divulgado, né, para todos. Porque tem que partir de lá, Nossa, né, meu do Deus do Vaticano. céu. Então, assim, quando eu assisti aquele vídeo do padre, Hum, ele leu aquele trecho que a gente até já meditou também no nosso grupo de estudo, né? Que é foi, o sim, sim. quem
Quem faz a vontade divina toma o temperamento de Jesus. Era De esse trecho, Jesus. né? Nós estudamos ele faz pouco tempo, né? É verdade. Eu lembro, né? Então, É. quando eu escutei ele lendo aquilo ali, meu Deus do céu, deu uma alegria no meu coração tão grande. Né? Eu senti, eu senti como essa criança, assim, sabe, que ganha do pai um tesouro, ganha do pai um É, tesouro e quer. E assim, a gente sente realmente dentro de nós essa vontade divina que ela pede mais, ela quer ser mais conhecida, sabe? Eu senti esse é, impulso, assim, meu Deus, que as pessoas conheçam a divina vontade, que as pessoas amem a divina vontade. Porque é muito incrível o que Jesus falou naquele trecho ali, que o padre estava lendo, é. não sei. Nossa, É muito grande aquilo. É muito grande. Meu Deus do céu. Né? A gente ter o temperamento de Jesus, entendeu? A gente perde o que é nosso, o que é próprio nosso. E a gente só consegue é. isso com a divina vontade, gente. Não tem jeito. Não tem. A, Você a fala, música, né? a Ele, música, tudo mais. Se eu passasse a ele, vida todinha lutando contra o meu temperamento, mesmo assim eu não ia conseguir nunca ter o temperamento de Jesus. Eu não ia é, conseguir nunca. Porque eu ia é me porque, modelar da forma que eu penso que é melhor, né? Eu ia modelar o meu temperamento da forma que eu penso que é melhor. Mas eu não ia ficar da forma que Jesus é. Eu só consigo fazer isso com a divina vontade atuante dentro de mim. É sim, ela que vai me modelar. Não sou eu que vou me modelar, né? Da forma que eu penso que é melhor, que é ideal para mim. é verdade. Porque nós somos igual essa criança aqui, esse povo aqui, né? Que às vezes a gente não sabe nem o que está pedindo, se vai ser É, bom para a gente, se não sim, vai. E, e Jesus, eu acho que Jesus tinha todos os temperamentos, né? Porque se a gente for ver a vida dele terrena, né? A vida humana dele, ele era doce na hora que tinha que ser, ele era bravo com quem tinha que ser, né? Igual os doutores da lei, meu Deus do céu, ele falava horrores para aqueles homens uhum, e ele ficava bravo quando foi naquela parte do templo, né, onde ele quebrou tudo ali. Então, eu acho que ele tinha todos os temperamentos, porque era conforme a divina vontade, né? tem, sim. Ele vivia a divina vontade, ele, Nossa Senhora, né? Mas, É, e eu sempre, tem uma coisa que eu sempre ficava intrigada, é, por que que Jesus, ele sendo Deus, porque eu pensava assim, Jesus pode fazer tudo, né? Mas ele sempre se referia ao Pai, né? Vamos pedir ao Pai. Tudo era em direção ao Pai. E, agora a gente, na divina vontade, a gente sabe por quê. Porque ele estava ali sendo regido, digamos, né, pela divina vontade, só fazia o que o pai queria. uhum, A sim. vontade do pai, a vontade do pai. Agora, Nossa Senhora, ela enganou a gente direitinho, porque ela é tão quietinha, tão silenciosa, né? E É, estava ali vivendo a divina vontade o tempo todo. o tempo inteiro. E é tanto, Ah, é muito bom. que a Nossa Senhora, ela é a rainha da divina vontade, né? Então, ela é o modelo, né, da vida na divina vontade. E nesse sentido de escondimento, Nossa Senhora ela nos representa muito bem, né? Porque a nossa vida na divina vontade, ela é muito apagadinha aos olhos dos outros. A gente Sim, não fica, né? A gente não é cintilante nos olhos de ninguém. A gente não não, cintila, não tem nada de extraordinário na nossa vida, a gente passa despercebido assim, ninguém nota nada, né? Nós,
a nossa vida na Divina Vontade, nesse sentido assim, de ser escondida, aparece muito com a vida de Nossa Senhora. Né? Porque nem a Luísa era apagada, né? Ela tinha as experiências É, místicas dela, então sempre tinha alguém de olho nela ali, né? A igreja já estava de olho nela, tinha um padre ali, né, para orientar ela e tal, porque ela tinha experiência mística, então ela ficava sendo acompanhada. Mas a gente não tem experiência mística nenhuma, a gente. é, é verdade. E a realidade da Luísa era realmente aquela, ela tinha que absorver tudo aquilo ali, né? Ela tinha que aprender mesmo de Jesus, tudo que, que ela deixou escrito para nós, que ela nem queria escrever, né? Uhum. Mas é muita coisa, meu Deus do céu. E a importância, acho que nem ela tinha a dimensão, né? Do quanto é importante esses escritos, a divina vontade, porque ela não queria escrever, ela reclamava e dizia que ninguém ia ler isso, quem que vai ler esses escritos, quem que vai ler tudo isso, né? Mas Jesus ali, ele falava, é para os que virão, né? Para gerações futuras. E, meu Deus, é importante demais. E tinha que ter a presença dos padres, né, o acompanhamento dos padres, justamente para ter essa validação, digamos, né, para eles poderem caminhar, né, para o Vaticano. Tinha que ter, porque senão ia se Uhum. perder. Quem que ia Sim. encaminhar todos esses escritos, né, para que fossem liberados? Mas É. mesmo assim, mesmo tendo sido eles tendo o Vaticano tendo liberado os escritos para todo mundo ter acesso, mesmo assim demorou, né? Demorou. Foi engavetado muito tempo. Nossa. E depois de quanto tempo é que a gente começou a ter acesso a esses escritos, né? Sim. Uhum. Diz que a Madre Teresa de Calcutá, o Papa João Paulo II, disse que ele já tinha acesso a esses escritos, mas não falava nada, né? Não se falava. Pode ser que eles praticavam, né, ali, a divina vontade. Não sei, né? Eu não sei, não, né? Padre Mas Pio, vai né? ver, O né? Padre Pio conheceu a Luísa, né? Foi? Sabia dessa, não? O Padre Pio conheceu a Luísa. Nossa. Eles falavam da divina vontade, tudo, e mas não se fala grandes coisas, né? Do que ele conversou com ela, como Não, foi. verdade, eu nunca escutei não mesmo. Nem sabia Talvez, que ele tinha é, conhecido ela. talvez pela grandeza, né? Do que é a divina vontade. E mas Interessante, né? quando for publicado, quando a igreja autorizar, né, todos os padres, os bispos primeiros, né, depois os padres, a ensinar para as pessoas, aí, Diferente. Assim, mas porque Deus é um mistério, né? Deus é muito misterioso. Então, ele que sabe o é, tempo certo de cada coisa acontecer, né? hum, E eu pensava mesmo, né? Como é verdade isso de que os atos na divina vontade vão chamando os outros, mais atos na divina vontade, né? Vão formando essa petição. É porque a Luísa, os atos da Luísa, né? Chamaram os nossos, né? Nos chamou. hum, E assim, é, parando para pensar com Jesus, nossa, Jesus, fazer igual a Luísa, né? Assim, tipo, hum, como é que pode, Jesus, a gente aprender sobre a divina vontade, a gente conhecer, né? Ter essa abertura mesmo.
né, para poder conhecer, para poder amar a divina vontade, é um milagre, né? Por isso a Luísa ficava dizendo, né? Quem serão essas pessoas, né? Eu não tô É, vendo nada acontecer. Quem serão essas pessoas? Ela meio que não se vê desacreditava nada assim, acontecer. porque é muito impressionante, é um milagre mesmo a gente estar aqui, a gente dar atenção a esses escritos. É um milagre, meu Deus do É, céu. Alguém notar, alguém se importar com isso, sabe? Porque as pessoas, elas ouvem falar da divina vontade, mas a maioria pensa que é só mais uma devoção, né? A maioria é, pensa que é só sim, mais é uma verdade. mística, é só mais um escrito de uma mística, que não tem nada demais. E aí Sim, alguém se importar com isso, né? No nosso grupo mesmo, né? Primeiramente foi a Aline, né? Jesus deu para ela é, essa graça de ela entender profundamente esses escritos, né? profundamente, é. E por causa da insistência dela, né, de ensinar, né, Jesus foi colocando na nossa cabeça também, né, É, esses conhecimentos. E não é fácil, não é fácil a gente desprender da nossa cabeça humana para começar a entrar na cabeça divina, não é fácil. meu Deus. Nossa, meu Deus do céu, a gente fica muito emaranhado no humano, né? Na nossa vontade humana, nas nossas mentalidades humanas, a gente fica muito preso nessas coisas, né? É, Então, porque nós estamos aqui na realidade terrena, né, com todas as nossas atividades, trabalho, tudo, né? Então a gente tem que estar ali vivendo a divina vontade, não pode esquecer, porque a gente perde muito, né? Quando a gente não está, quando a gente fica disperso, né? E então a gente tem que estar ali com as duas coisas, né? Trabalhando a sim, divina vontade e, ao mesmo tempo, fazendo tudo que a gente tem que fazer com ela, né? é, Oferecendo os nossos atos, né? um É, olho é em complicado. Jesus e um olho no que está fazendo, né? É, Como eu disse. e lidando com as pessoas que você não pode falar nada, porque as pessoas vão olhar para você como se fosse um ET, É, né? é verdade. Então, Então, Jesus encontra a gente muito com a cabeça muito humana. sim, E aí totalmente. ele vai trabalhando ali, meu Deus do céu, como Jesus é É um paciente, trabalho incrível. né? E aí a gente começa a entender realmente a importância da divina vontade, a gente começa a reconhecer, meu Deus, isso é um milagre. É um Sim, milagre mesmo, milagre mesmo. né? É, Meu Deus, eu estava observando, né, agora que a gente já começa a entender o que é a vida na divina vontade. Eu estava observando assim a tristeza de Deus quando Adão pecou. Meu Deus do céu, hum, foi muito grave aquilo. é, Porque o homem, meu Deus do céu, o homem ele caiu de um jeito assim foi. aterrador. E não era uma pessoa que ainda está aprendendo, ele estava ainda, né, aprendendo, mas ele já tinha aquela santidade, né? Uhum, Ele tinha um convívio ali com Deus sim, sim. Aí e você vê como que ficou a humanidade, né? No Antigo Testamento, como que os homens eram rudes, como eram pessoas, né? bárbaros. Bárbaros mesmo, uma cabeça É, muito da terra, sabe? Sei é, lá, eles nem acreditavam na vida eterna, sabia nem que tinha alma. é, Umas coisas assim muito, nossa, muito é, terra mesmo, muito humano, eles eram muito humanos. Eles não tinham noção nenhuma divina, meu Deus, eles não tinham noção de que era Deus, não tinham noção de nada. Assim, é e, muita tristeza, meu Deus do céu, para Deus, né? Que ele fez a obra dele perfeita,
né? E o homem estragou, deformou totalmente. Estragou. E não tinha nem como continuar, né? Ficou suspenso. Todos os bens Uhum. originais, né? Ficou Que suspenso. Adão tinha tudo, né? Uhum. Mas aí ficaram suspensos, porque não tinha como dar para quem, né? E aí ele escolheu, ele fez aquela escolha, né? Foi um teste tanto, né? E ele não passou no teste. Ele escolheu livremente não confiar em Deus, né? Preferiu duvidar. Para ele foi mais fácil duvidar, né? De que Deus estava, né? Que ele podia ser igual a Deus e ele não sabia daquilo. Deus não sabe. Foi uma dúvida muito ruim, né? Foi. Como foi grave o pecado, né? Meu Deus do céu. Ele duvidou do Duvidou amor de Deus, do né, por amor de ele. Deus. E o pior, porque ele tinha opções, né? Ele podia ter conversado com Deus, né? Eu estou tendo essa dúvida, está acontecendo isso. Meu Deus, não dá para entender, não. Ele Nossa. preferiu acreditar no que a mulher estava ali mostrando para ele, né? Uhum. Ah, meu Deus. Foi. Nossa, muito. Aí Deus teve essa paciência de pegar a humanidade, né? Hum, Assim, porque Deus vai trabalhando com a gente como se fosse um todo, né? Então ele sim, pegou a humanidade daquela forma rude que tinha, aquela forma bárbara, né? E foi polindo, né? E foi cada vez mais polindo sim, até sim. chegar a esse tempo que a gente tá e que a gente tem alguma condição de receber a divina vontade. Porque o homem não tinha condição, como você falou, os bens ficaram suspensos, porque o homem não tinha Não tinha, condição. não tinha, vai dar como? Vai dar para quem, né? A tristeza o tempo todo de Deus, né? Meu Deus Uhum. do céu. E o plano, né, de Jesus vir à Terra, né, para poder resgatar, meu Deus do céu. Para O poder como, resgatar, né? Aí, a como que partir da Jesus ficou. redenção, que o homem foi tendo uma noçãozinha espiritual das coisas, que Deus é espiritual, que existe as coisas espirituais que são mais importantes. Aí o homem foi tendo um conhecimento Sim, teológico, um conhecimento de Deus, né? Foi a partir da redenção. da redenção. E É, ainda tem gente que nem conhece, né? é. Jesus diz: ide, anunciai a todos os povos, mas ainda tem povos que não conhecem. Não. Tem É, uns índios ainda que vivem no meio do mato, sabe? Como se não existisse nada. Tem gente que ainda vive desse jeito. Né? Esses índios aí, eles são, né, igual o povo lá do Antigo Testamento, né? São um povo é, totalmente rude, sim, não sabe de é. nada espiritual, não entende nada. Não segue regra, sabe? É tudo louco, Hum, tudo maluco, assim. É. ainda são. E aqui no terceiro povo, né? No povo da baixa terra, né? Que a Uhum. gente reza o Pai Nosso, a gente pede que venha o reino da divina vontade sobre a terra, mas ainda são poucas as pessoas que têm essa consciência do que é e que vem a ser esse reino, né? Sim. Muito Aí, poucas pessoas. Eu achei interessante também que Jesus diz assim. Ai, meu Deus, é muito. Esse trecho é muito incrível, viu? Ele é grande, é E eu já, muito profundo esse texto. eu já vou ter que finalizar a live, né? Porque eu vou trabalhar ainda. Já? Uhum. Já deu uma hora, eu acho, viu? Já acho que já foi Eita, uma hora de relógio. É muito incrível, porque Jesus ele diz que também tem aquelas pessoas que ouviram falar da divina vontade.
que elas pedem a divina vontade porque elas já ouviram falar. Então, tem aqueles que têm uma noçãozinha, sim, né, do que seria esse reino, a assim, né? vontade divina. Meu Deus do céu. É muito grande. Então, só um trechinho aqui que eu vi que eu achei interessante. Para te Hum, dar o direito, te faço marcar todas as nossas obras e nossos domínios com teu te amo, com este teu te amo, que repete seu refrão. Dá-me teu fiat divino. Então, é por isso que a gente tem que conhecer, né, as obras do é, fiat de Deus. Por isso que a gente tem que conhecer. Porque esse ato de dar o te amo, da gente reconhecer e amar a obra de Deus, é que faz com que ressoe esse refrão: dá-me o teu fiat divino, dá-me a tua divina vontade, porque a gente fica desejando mesmo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente deseja a divina vontade. é, Mais cresce no cada, nosso coração esse desejo, né, do reino. e cada trecho que a gente medita, né, é uma revelação diferente, né? E sem contar Sim. as luzes, né? As luzes que Jesus dá através da Aline. Meu Deus do céu. Tem, assim, um acompanhamento, né? A É, gente não vê, mas ele está ali, ele está acompanhando nos estudos, as meditações, ele está regendo mesmo. A gente vê isso, né? A cada estudo que a gente faz. Meu Deus do céu. é muito grande. Bem, Marinalva, eu acho que é isso. Você quer fazer a oração final? Vamos agradecer a Deus, né? A divina vontade, por ter nos proporcionado essa hora, nos proporcionar tudo, né? Mas, em especial, essa hora em que nós estivemos aqui estudando, aprofundando mais a divina vontade, né? E agradecer, pedindo que venha o reino da divina vontade sobre a terra, que todos possam conhecer, porque a gente sabe que o nosso trabalho é pequeno, ainda é muito pouco, né? Mas quem faz a obra mesmo é Jesus, né? Então, vamos agradecer com a oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a Venha a nós o nós o vosso vosso reino, reino, seja seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como no como no céu. céu. O pão O pão nosso de nosso de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje. Perdoai-nos as Perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como assim nós como nós perdoamos a perdoamos a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. E não E nos não nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Ave Amém. Maria, cheia de Cheia de graça, o graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós entre vós as entre as mulheres, mulheres, e e bendito é o bendito é o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora na e na hora de hora da nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, Marinalva. Tenha um bom dia. Foi muito bom. Foi muito rico, graças a Deus, Obrigada. né? Jesus nos ajudou muito hoje. Sim. Então vamos Um que ótimo vamos. dia para você também, Até a viu? Bom próxima. trabalho. Tchau, obrigada.